Boa tarde a todos. É um privilégio receber o convite de estar novamente aqui com vocês, mesmo morando distante em outra cidade. A gente brinca que tem um laço espiritual com essa casa, né? Um amor muito grande pela equipe de trabalhadores do Alunos do Bem e pelo trabalho de acolhimento que aqui se faz, né? Com grande amor e grande fraternidade. Agradeço também a todos que nos acompanham nas redes sociais, né, que possamos estar juntos nessa tarde, unidos em coração, unidos em espírito, em oração e principalmente em nossa fé. No momento em que a humanidade tanto precisa de oração, né, que possa brotar dos nossos corações com muita humildade uma palavra de esperança, uma palavra de amor, e uma palavra que console aquelas pessoas que mais necessitam nesse momento. E o nosso tema de hoje é um tema que vem sendo discutido por quase todas as pessoas da humanidade, todas as pessoas nesse planeta, por todas as religiões, por todas as crenças. E nós espíritas respeitamos todas essas crenças. Tudo que leva a Deus, tudo que leva a um bem maior, deve e precisa ser respeitado e considerado. E nesse momento, a soma e o fortalecimento dessas crenças positivas nos ajudam muito a nos consolar e a enfrentar esse momento da humanidade. Mas nós tentaremos nessa tarde visualizar esse momento de uma forma diferente. Tentarmos olhar um pouco de fora, talvez até nos remetendo ao plano espiritual e tentando enxergar com os olhos de quem está nos guiando do lado de lá. Tentar trazer uma visão positiva disso tudo. Como se diz, desse limão todo, será que não conseguimos fazer uma grande limonada? Será que não existem grandes lições que estão sendo preparadas para nós? Então eu trago nessa tarde o tema transição planetária, para a gente olhar um pouco para esse momento que já vinha acontecendo, esse momento não começou agora, e ele ainda vai perdurar por muito tempo pela frente. Nós vivemos uma transição de ciclos. E para iniciar a nossa reflexão, eu trago o capítulo 18 do livro Gênese, uma das grandes obras de Allan Kardec, que nos traz o seguinte título: Sinais dos Tempos. E eu vou citar apenas 2 parágrafos desse capítulo para a gente compreender aquilo que os Espíritos já vinham nos guiando e nos avisando há mais de um século atrás. E esse parágrafo Sinais dos Tempos nos diz o seguinte: são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores coisas. Deus renova os mundos e também renova os seres. Então, se nós confiamos que Deus é inteligência suprema, que Deus é a fonte de amor, de esperança, e acreditamos que existe um propósito maior por trás de tudo isso, principalmente para o nosso bem, nós começamos a enxergar tudo o que está acontecendo de uma forma diferente. Muitas vezes, diante das dificuldades, não é o problema em si o grande problema, mas a forma com que a gente vê esse problema, a forma com que a gente enfrenta esse problema e o espaço de tempo também que a nossa visão permite enxergar os acontecimentos, porque muitas dessas dificuldades não estão acontecendo agora pela primeira vez. Já aconteceram muitas e muitas vezes lá atrás. E o mundo seguiu, a humanidade seguiu. Já enfrentamos guerras, já enfrentamos pandemias, já enfrentamos inúmeros ciclos.
Os mais experientes, talvez, viveram em suas vidas, ouviram os seus pais passando por guerras, coisas que a nossa geração teve o privilégio de não vivenciar, né? Mas há pouco mais de um século, vivemos períodos intensos de guerras. E nossos avós, muitos de nossos pais passaram por isso. E nós estamos vivendo agora, vivimos um período de paz, né? Mas sempre após grandes catástrofes dessas, grandes insanidades, eu diria muitas vezes, promovidas não por castigo de Deus, mas pelo próprio pensamento do homem, pela própria vontade do homem, veio períodos de evolução e vieram períodos de prosperidade, e a gente precisa acreditar nisso. E que tempos são esses? Muito se falou do fim do mundo, do fim de uma era. Lá no ano 2000 a gente achava que o mundo ia acabar. Depois veio o calendário Maia em 2012, que também se achou que o mundo ia acabar. E o mundo não acabou. Mas um ciclo novo está por vir, já está vindo. Chico Xavier nos diz que logo após a Segunda Guerra Mundial, pelas informações que os espíritos deram a ele, um processo de renovação e de ascensão espiritual já se iniciava lá no final da Segunda Guerra. E agora a gente vive mais um ciclo, e esse ciclo não tem uma data exata, não tem um dia. É como se fosse uma estação do ano. O inverno, por mais que tenha um dia que inicia e um dia que termina, nem sempre o frio vem naquele dia. É um período, é um ciclo. E uma era, como a gente fala, ela pode levar 2000 anos. E essa era iniciou lá na chegada de Jesus. E 2000 anos depois, ainda nos esforçamos para entender os seus ensinamentos. Mas o que é essa transição planetária, no fundo? Ela é uma transição moral e intelectual, principalmente moral, que vem com o objetivo de nos fazer evoluir em nosso processo de ascensão, fazendo com que o nosso mundo de provas e expiações passe para um mundo de regeneração. Mas isso não é uma varinha mágica que acontece de hoje para amanhã. E ninguém disse que isso ia ser fácil também. E nem num ano ou em meses. Isso é um processo de depuração. Mas para a gente entender um pouquinho esse processo, primeiro nós temos que entender o que é um mundo de provas e expiações. Eu gosto muito de usar o exemplo da escola, né? A humanidade é uma grande escola. A nossa vida espiritual é uma grande escola. E o que é uma prova na escola? É um teste de conhecimento. No fundo, uma prova, se a gente pudesse transmitir, o conceito é um teste de conhecimento. Então, esse mundo de provas, primeiro, ele testa o nosso conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento espiritual. Aquilo que a gente vem aprendendo ao longo de muitas e muitas e muitas vidas. Aí eu penso, mas por que hoje eu sofro? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu tenho na minha família alguém que me tira do sério, me testa a paciência? Porque aquela pessoa é exatamente aquela pessoa que eu preciso para provar a minha paciência. Ou tantas outras coisas que a gente precisa ser provados. Então, o mundo de provas, primeiramente, ele vem para testar o nosso conhecimento e a nossa evolução espiritual. E nós vivemos muitas e muitas vidas. Nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Lá atrás, em outras vidas, com certeza todos nós fomos piores do que somos hoje. E é bom nem saber o que a gente fez. Já é difícil conviver, muitas vezes, com o peso dos erros de uma vida. Imagina o de 10, de 20, de 30. Então Deus nos dá a bênção do esquecimento. Mas isso está ali no nosso DNA espiritual. Isso está dentro do nosso projeto. Então, depois do desencarne,
Nós mesmos somos arquitetos dessa estrada. Muitas dessas provas nós mesmos escolhemos. Escolhemos ter por filhos aqueles desafetos ou aqueles afetos. Escolhemos enfrentar situações que provem a nossa humildade, que provem a nossa fé, porque a nossa fé é provada sempre na dificuldade. Todos que chegamos aqui nesse centro espírita, eu diria muito poucos chegaram aqui pelo amor. A maioria chegou aqui pela dor, chegou pela dificuldade. A gente só se movimenta a hora que a água bate, a hora que a dor chega. Mas as oportunidades também adoram vir vestidas de problemas. Então, esse mundo de provas é nesse contexto que a gente vem, para experimentar o nosso conhecimento e também para expiar as falhas do passado. E qual é a diferença de prova e de expiação? A expiação é um resgate maior. Muitos chamariam até de pena. Eu não gosto de usar o termo pena porque Deus não pune ninguém. Nós nos punimos. É a nossa culpa que nos pune. Não é Deus. Quando a gente comete um erro ou a gente ofende alguém, de noite a gente bota a cabeça no travesseiro e às vezes não consegue dormir. A gente fica remoendo aquilo, pensando no erro, pensando talvez numa palavra que colocou pesadamente demais. O processo de expiação é a mesma coisa. Os erros que nós cometemos lá nas outras vidas ou nessa vida ficam na nossa memória espiritual. Então, aquele que feriu no passado, muitas vezes agora está sendo ferido. Aquele que desdenhou, muitas vezes está sendo desdenhado. Aquele que humilhou, muitas vezes está sendo humilhado. Para que com isso, estando do lado de lá, entenda e tenha empatia do amor. Porque muitas vezes quando a gente fere, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. É muito fácil enxergar o nosso lado, mas é difícil se colocar no lugar do outro. Mas isso fica ali. Então, muitas vezes, há essa inversão para que a gente compreenda o mal que nós mesmos fizemos lá atrás. E muitas dessas penas são impostas, é uma questão de sinergia espiritual. Deus não determina isso. É uma lei maior de causa e efeito. Então, nós vivemos nesse mundo, onde estamos aqui provando o nosso conhecimento espiritual, estamos aqui espiando as nossas falhas. Eu brinco que nós devíamos vir sempre com uma plaquinha na perna escrito com defeito, porque todo mundo tem algum. Às vezes a gente não admite, mas tem. E a vida vai nos colocando em situações que nos permitem aprender e enfrentar esses defeitos. Emmanuel cita no livro Consolador a seguinte frase: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ele pega pesado com nós, né? A preguiça não pode ser desconsiderada. Muitas vezes a gente está bem onde está. Deixa desse jeito. Aí vem uma pandemia e sacode o mundo inteiro, nos deixa de joelhos e faz com que a gente tenha que se movimentar. E eu vou ler um texto do que seria esse mundo de regeneração. Vou trazer um pouquinho da literatura espírita, citada por Santo Agostinho no capítulo 3, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse texto nos esclarece o que é esse mundo que vem pela frente, esse mundo de regeneração, que é onde nós estamos para entrar, mas nós estamos num processo para entrar, nós não estamos nele já, nós estamos passando por isso. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se.
Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito a vicissitudes, de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Lindo texto. Isso nos enche de esperança. É como se nós estivéssemos num rio, atravessando uma forte correnteza, quase caindo de dentro desse barco, mas firmes, segurando unidos. E quanto mais unidos, mais firmes nós vamos atravessar essa correnteza. E se nós acreditarmos que na frente desse bote ou desse barco, no leme está Jesus, não nos faltará confiança, porque Ele vai nos guiar. Ele nunca nos deixará sozinho e nos ajudará a passar por essa correnteza, por essa tempestade, para que lá na frente chegamos num mundo mais feliz. A dificuldade precede a harmonia. Então, tudo o que nós estamos passando é, de certa forma, como essa parte do rio, que não é o rio todo, turbulenta, para que possamos chegar numa água calma, com jardins ao lado dela. Mas, para isso, estamos sendo provados. E percebam que Santo Agostinho diz: o mundo da regeneração continua tendo provas, mas não tem mais a expiação. Ou seja, o bem e o amor começam a prevalecer ao mal. Nós ainda estamos no momento onde o mal prevalece o bem. Então temos aí águas para transitar. Então a transição planetária é uma transição moral, um período destinado a enfrentarmos essas dificuldades todas. E do que é fruto essas dificuldades? São frutos essas dificuldades todas? Do nosso próprio pensamento. O que a humanidade fez com a natureza? Nós somos hoje o animal talvez mais perverso que habita a face da Terra. Olha o que no que foi transformado esse maravilhoso planeta. E o que o ser humano fez com ele mesmo? Grande parte da humanidade está doente. Uma humanidade onde nós temos uma pessoa se suicidando a cada 4 segundos, essa humanidade está doente. E quando a gente está doente, o que tem que fazer? Tomar o remédio. Mas quando essa doença é muito grande, o remédio tem que ser mais forte. E normalmente ele é amargo. Não é docinho como o das crianças. Então, o que nós estamos vivendo agora é mais uma dose desse remédio que está sendo dado para a humanidade, para o nosso próprio bem, para evitar com que nós mesmos possamos aumentar a nossa própria destruição, fruta do nosso próprio pensamento. É uma falência moral de grande parte. E quando a gente busca uma explicação para o coronavírus, e para isso tudo, que existem muitas teorias,
A gente chega lá no coitadinho do morcego. Saiu dele, né? Mas muitos estudos mostram que o vírus é liberado quando o hospedeiro está sob forte estresse. Então, mesmo aquele morcego que parece insignificante, quanto será que ele está sofrendo com tudo que foi mexido em seu habitat, aonde ele morava, na sua família? Ele também é um filho de Deus. Então, o animal sobre um estresse extremo, ele libera o vírus. É como uma pessoa sobre estresse extremo. Ela desenvolve o câncer, ela desenvolve os problemas cardíacos, porque existe uma falha de sintonia espiritual. Mas em tudo isso sempre tem um propósito maior. Deus não faz nada ao acaso. Agora vamos tentar olhar do lado de lá. Vamos nos imaginar como os guias e mentores que estão conosco aqui hoje, nos assistindo do lado de lá, saindo da carne. Vamos tentar enxergar o que a humanidade está passando nesse momento. As famílias voltam para casa. A casa volta a ser o santuário da família. O isolamento nos faz valorizar as amizades, nos faz valorizar cada vez mais a presença da família, a presença das pessoas que amamos. Quando a gente perde alguma coisa que a gente valoriza normalmente. Quando a gente precisa aderir ao isolamento, a gente valoriza ainda mais as relações que estavam sendo perdidas. Pessoas estavam dentro da sua casa se comunicando por WhatsApp. Será que nós vamos continuar do mesmo jeito após que tudo isso passar? Eu tenho certeza que haverá uma evolução nisso. A natureza, se ela pudesse falar, ela deve estar feliz da vida, porque ela está respirando. Em Veneza surgiram golfinhos, botos. Nunca aconteceu isso na nossa história. Um silêncio enorme pairou pelo mundo. Os ricos e as empresas estão ajudando os pobres como nunca ajudaram. Ao contrário dos filmes de conspiração do Armagedon que pregava o caos, o melhor de nós está florando. Todos nós estamos ajudando alguém, seja um vizinho, seja uma pessoa mais velha, seja com uma doação, seja com uma palavra de consolo. Então o melhor de nós está brotando. As pessoas se solidarizam. Os confrontos armados foram cessados. O consumo exagerado foi freado. E todos nós estamos aprendendo a viver com menos. E vendo que talvez estamos mais felizes com isso. Com menos angústia, menos pressão. E começamos a sobrar tempo. Começamos a ter tempo. Um contrassenso, porque quanto mais ferramentas se criava para ter tempo, menos tempo nós tínhamos. E o mundo inteiro se une contra um inimigo invisível. O mundo inteiro unido enfrenta um vírus. O vírus talvez tenha chego como uma bênção para evitar um desastre maior. Antes do vírus, as tensões diplomáticas aumentavam, a iminência de uma nova guerra podia acontecer, uma disputa nuclear estava em jogo, e esse vírus talvez tenha vindo como uma bênção para desarmar coisas piores que possam ter vindo, mas principalmente para que no silêncio do isolamento nós fizéssemos uma reflexão íntima. E essa reflexão é sobre o nosso propósito. E o isolamento faz com que a gente enfrente as nossas sombras. Se eu não conseguia conviver com meu filho, agora eu sou obrigado a conviver com ele dentro de casa. Se eu terceirizei a criação e a educação para a escola, porque a escola ensina, quem educa é a família. Agora eu estou tendo que educar dentro da minha casa. Se no trabalho eu não conseguia viver sem a dependência de outra pessoa, agora eu estou tendo que me virar.
Então, muitas das nossas sombras, individuais e coletivas, estão sendo enfrentadas nesse momento. E a frase que regula tudo isso se chama: conheça-te a ti mesmo. No momento de isolamento, se nós olharmos para dentro, nós vamos encontrar as respostas que tanto a gente busca fora. A nova era e a transição planetária está dentro de nós, não está fora. É a soma individual do pensamento de cada um de nós que vai criar essa nova era. E muitas vezes a gente não sabe o que tem pela frente. E a mediunidade de Chico, né, através de Emmanuel, no final do livro Consolador, ele nos traz uma frase que diz o seguinte, o livro A Caminho da Luz: é vedada ao soldado conhecer os altos planos do general. A gente só precisa confiar no general. Então, nós não conhecemos os planos maiores de Deus e da espiritualidade. Nós só precisamos confiar nesse plano e fazer a nossa parte. E o antídoto para tudo isso, e a nossa missão como espíritas principalmente, qual é? Primeiro, o auto-amor, nos amarmos. É a nossa missão com nós mesmos. Eu consigo ajudar o outro quando eu consigo olhar para mim mesmo. E ajudando o outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Jesus nunca precisou tanto das nossas mãos, da nossa palavra e dos nossos sentimentos positivos. Mas por tudo isso que está acontecendo, também existem os desencarnes, né? E nós nos perguntamos, mas por que todo esse sofrimento? Essas pessoas merecem tudo isso? Às vezes não é questão de merecer ou não merecer, mas se nós acreditarmos que tudo tem um propósito, algo perfeito, inteligente por trás está operando. Nada acontece ao acaso. E aí, quando nós olhamos também para os ensinamentos de Chico, a gente traz uma passagem do irmão X, né, que nos relata uma grande tragédia brasileira, que foi a queima de um circo em Niterói, na década de 50, se eu não me engano. E esse espírito nos esclarece que todas aquelas pessoas que acabaram desencarnando naquele momento foram unidas por magnetismo naquele momento, porque em vida precedente, quase 2000 anos antes, foram aqueles que operaram a fogueira dos cristãos na Inquisição. Foram aqueles que atearam fogo nos seguidores de Jesus Cristo. E eles mesmos escolheram passar por isso para resgatar e nunca mais cometer esse erro. E todas essas pessoas que passam por uma prova dessas, como todos que estão desencarnando pelo Covid, são recebidos do lado de lá com muita glória pelos seus familiares, pelos seus guias, pelos seus mentores. E nós aqui, vendo tudo isso, cabe nos orarmos por essas famílias, por essas pessoas, por esses espíritos que escolheram enfrentar esse desafio. E através de uma pandemia dessa, muitos deles resgatarem e ascenderem nas suas vidas espirituais, porque todos nós temos um tempo aqui. Pode ser 20, 30, 50, 100 anos. Quem sabe qual será o último dia? E às vezes esse tempo foi o suficiente para esses espíritos. Isso estava programado para acontecer. Mas cabe a gente orar por eles, para que eles sejam amparados, e eles estão sendo amparados do lado de lá, por espíritos benevolentes, né, pelos seus entes queridos e seus mentores. Então, gente, tudo o que nós estamos vivendo, no fundo, é uma grande convocação para que se melhorem os nossos sentimentos, para que possamos meditar no bem, sermos mais solidários, orarmos mais, nos unirmos e sermos mais fraternos em busca da nossa pureza íntima.
E eu finalizo com uma mensagem que diz o seguinte: Jesus segue no leme da humanidade, mas mais do que nunca precisa das vossas mãos, da vossa voz e do afeto de seus sentimentos, para que tudo isso sirva a um propósito maior, que é a ascensão do amor. E ao lado da cama de Chico Xavier existe uma placa entalhada em madeira com a seguinte frase: tudo passa, e isso também passará. Eu agradeço a atenção de todos, essa luz que brota dos nossos corações, e convido para que nesse momento serenemos nossos corações, fechemos nossos olhos, mentalizando à frente da grande nave da humanidade o nosso Mestre Jesus, que nunca nos deixa desamparado, que sempre nos guia e que, representando o Pai Maior, zela por nossos corações, pela nossa evolução e pelo nosso bem. Que a oração e a luz que brota dos nossos corações nesse momento chegue a todas as famílias que perderam seus entes queridos, que possam ser consolados, tantos que ficaram como os que partiram, na certeza que de tudo isso se cumpre um propósito maior. Que essa luz chegue aos hospitais, à equipe médica, aos enfermeiros, a todas as pessoas que estão ajudando nas frentes de batalha no mundo inteiro, com a medicina, com uma palavra amiga, com um cuidado, com um voto de esperança, e que esse sentimento de fraternidade e amor não cesse aqui, mas permaneça pelos tempos que há de vir, e que possamos entrar verdadeiramente na nova era, nesse mundo de regeneração, com paz no coração, na certeza que o amor sempre vence e que Deus está no comando. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a todos vocês e suas famílias, e que assim seja.